Eu preciso te contar algo que a maioria das pessoas no mundo da preparação nunca admite em voz alta. Por anos, eu me misturei. Eu concordava. Eu comprava o que todo mundo comprava. E, na superfície, parecia tão preparado quanto qualquer um seguindo as listas populares. Mas, por baixo dessa imagem, eu estava silenciosamente questionando tudo. Eu observava as pessoas se preparando da maneira que lhes diziam para se preparar. Mesmos alimentos, mesmos conselhos, mesma sensação de segurança construída na ideia de que, se pessoas suficientes concordassem, deveria estar certo. Mas o acordo não é igual à verdade, especialmente quando o medo entra na sala. O medo muda o comportamento mais rápido do que a lógica jamais conseguiria. O momento que quebrou a ilusão para mim aconteceu durante uma interrupção na cadeia de suprimentos que a maioria das pessoas lembra vividamente. As prateleiras esvaziaram tão rápido que parecia irreal. O arroz sumiu em horas. O feijão desapareceu antes que o dia terminasse. Pessoas ficavam nos corredores olhando para as prateleiras vazias, com raiva e confusão, como se a própria comida as tivesse traído. O que me impressionou não foi a escassez, foi a previsibilidade. Eu andei pela mesma loja na manhã seguinte, esperando mais caos. Em vez disso, notei algo perturbador. Seções inteiras estavam intocadas, completamente abastecidas, silenciosas. Alimentos pelos quais as pessoas passavam sem sequer desacelerar. Não porque esses alimentos fossem inúteis, mas porque não se encaixavam na história que todos haviam concordado em acreditar sobre a sobrevivência. Esse momento forçou uma percepção que eu não podia mais ignorar. A maioria das pessoas não se prepara para a realidade. Elas se preparam para a tranquilidade. Elas estocam o que parece familiar, o que fica bem numa lista de verificação, e o que outros validam. Quando a pressão atinge, todos se movem na mesma direção ao mesmo tempo. E quando isso acontece, o sistema não se dobra. Ele quebra. A partir daquele dia, parei de perguntar o que as pessoas recomendavam. Comecei a perguntar o que as pessoas ignoravam. Comecei a procurar alimentos que permaneciam disponíveis quando o pânico atingia o pico. Alimentos que não dependiam de cadeias de suprimentos frágeis ou da opinião popular. Alimentos que apoiavam não apenas o corpo, mas a mente, porque o colapso mental sempre vem antes do colapso físico. Ao longo dos anos, construí silenciosamente um estoque do qual a maioria das pessoas riria se o visse. Itens que custavam quase nada. Itens usados por séculos. Itens que nunca entraram em vídeos virais ou listas dos 10 mais. E cada vez que outra interrupção ocorria, o padrão se repetia. As mesmas prateleiras esvaziavam, os mesmos argumentos aconteciam. E os mesmos alimentos ignorados permaneciam, esperando. Essa história não é sobre guardar segredos. É sobre entender o comportamento humano sob estresse. Porque a sobrevivência não é sobre ter mais do que todo mundo. É sobre pensar diferente de todo mundo. E a diferença entre pânico e estabilidade muitas vezes se resume a escolhas feitas muito antes da crise começar. Uma vez que você começa a prestar atenção, o padrão se torna impossível de ignorar. As pessoas não falham porque são preguiçosas ou descuidadas. Elas falham porque se preparam da mesma maneira. Elas consomem a mesma informação, repetem os mesmos conselhos e reforçam as suposições umas das outras, até que essas suposições pareçam fatos. Isso cria conforto. E o conforto é perigoso quando a realidade não colabora. Vi isso claramente nos primeiros dias de uma grande crise. Não dias depois de começar, mas horas. Antes de quaisquer anúncios oficiais, antes de qualquer escassez real existir, o medo já havia feito seu trabalho. As mídias sociais se encheram com os mesmos avisos, as mesmas listas de compras, a mesma urgência. E, como se fosse um sinal, as pessoas correram para as lojas com planos idênticos em mente. O resultado não foi o caos causado pela falta de suprimento. Foi o caos causado pelo comportamento concentrado.
Milhões de pessoas, procurando os mesmos poucos itens ao mesmo tempo, quebrarão qualquer sistema, por mais forte que pareça no papel. É assim que as prateleiras esvaziam em horas. Não porque a comida acabou, mas porque o acesso desmorona sob pressão previsível. O que a maioria das pessoas nunca para perguntar é isto: se todos estão comprando as mesmas coisas, o que acontece com todo o resto? A resposta é simples: fica. E é aí que reside a preparação silenciosa. Lembro-me de estar em um corredor de supermercado, observando as pessoas discutirem pelas últimas sacas de arroz, enquanto sessões inteiras próximas permaneciam intocadas. Sem pânico, sem urgência, apenas fileiras de comida que ninguém pensou em pegar, porque não parecia certo. Não correspondia à narrativa de sobrevivência que haviam absorvido. E naquele momento, entendi que o conselho de preparação muitas vezes falha porque ignora a psicologia. Em uma crise, as pessoas não pensam criativamente. Elas pensam de forma familiar. Elas buscam o que parece seguro, mesmo que não seja mais prático. Esse instinto cria pontos cegos. E os pontos cegos são onde a oportunidade se esconde. Se você se prepara apenas para o que parece normal, você terá dificuldades quando o normal desaparecer. É por isso que muitas pessoas que pensavam estar preparadas se sentiram desamparadas tão rapidamente. Sua comida existia, mas tinha acabado. Seus planos existiam, mas dependiam de um acesso que desapareceu da noite para o dia. Preparação sem pensamento independente é frágil. Funciona apenas enquanto todos os outros se comportam de maneira diferente. No momento em que o comportamento se alinha, ela desmorona. Comecei a reformular minha abordagem em torno de um princípio. Se algo é popular, é frágil. Se algo é ignorado, merece uma análise mais aprofundada. Procurei alimentos que não causassem compras por pânico, que não dependessem de refrigeração ou logística frágil e que proporcionassem nutrição e estabilidade psicológica, porque a sobrevivência não é apenas sobre calorias. É sobre clareza. É sobre ser capaz de pensar quando outros estão sobrecarregados. E o primeiro alimento que me ensinou essa lição da melhor forma era tão comum que a maioria das pessoas o descarta antes mesmo de entender seu valor. Uma vez que você começa a prestar atenção, o padrão se torna impossível de ignorar. As pessoas não falham porque são preguiçosas ou descuidadas. Elas falham porque se preparam da mesma maneira. Elas consomem a mesma informação, repetem os mesmos conselhos e reforçam as suposições umas das outras, até que essas suposições pareçam fatos. Isso cria conforto. E o conforto é perigoso quando a realidade não colabora. Vi isso claramente nos primeiros dias de uma grande crise. Não dias depois de começar, mas horas. Antes de quaisquer anúncios oficiais, antes de qualquer escassez real existir, o medo já havia feito seu trabalho. As mídias sociais se encheram com os mesmos avisos, as mesmas listas de compras, a mesma urgência. E, como se fosse um sinal, as pessoas correram para as lojas com planos idênticos em mente. O resultado não foi o caos causado pela falta de suprimento. Foi o caos causado pelo comportamento concentrado. Milhões de pessoas, procurando os mesmos poucos itens ao mesmo tempo, quebrarão qualquer sistema, por mais forte que pareça no papel. É assim que as prateleiras esvaziam em horas. Não porque a comida acabou, mas porque o acesso desmorona sob pressão previsível. O que a maioria das pessoas nunca para perguntar é isto: se todos estão comprando as mesmas coisas, o que acontece com todo o resto? A resposta é simples: fica. E é aí que reside a preparação silenciosa. Lembro-me de estar em um corredor de supermercado, observando as pessoas discutirem pelas últimas sacas de arroz, enquanto sessões inteiras próximas permaneciam intocadas, sem pânico, sem urgência. Apenas fileiras de comida que ninguém pensou em pegar, porque não parecia certo. Não correspondia à narrativa de sobrevivência que haviam absorvido.
E naquele momento, entendi que o conselho de preparação muitas vezes falha porque ignora a psicologia. Em uma crise, as pessoas não pensam criativamente. Elas pensam de forma familiar. Elas buscam o que parece seguro, mesmo que não seja mais prático. Esse instinto cria pontos cegos. E os pontos cegos são onde a oportunidade se esconde. Se você se prepara apenas para o que feels normal, você terá dificuldades quando o normal desaparecer. É por isso que muitas pessoas que pensavam estar preparadas se sentiram desamparadas tão rapidamente. Sua comida existia, mas tinha acabado. Seus planos existiam, mas dependiam de um acesso que desapareceu da noite para o dia. Preparação sem pensamento independente é frágil. Funciona apenas enquanto todos os outros se comportam de maneira diferente. No momento em que o comportamento se alinha, ela desmorona. Comecei a reformular minha abordagem em torno de um princípio. Se algo é popular, é frágil. Se algo é ignorado, merece uma análise mais aprofundada. Procurei alimentos que não causassem compras por pânico, que não dependessem de refrigeração ou logística frágil e que proporcionassem nutrição e estabilidade psicológica, porque a sobrevivência não é apenas sobre calorias, é sobre clareza. É sobre ser capaz de pensar quando outros estão sobrecarregados. E o primeiro alimento que me ensinou essa lição da melhor forma era tão comum que a maioria das pessoas o descarta antes mesmo de entender seu valor. O segundo alimento da minha lista desafiou minhas próprias suposições mais do que eu esperava. Levedura nutricional não parecia comida de sobrevivência. Parecia algo da moda, algo opcional, algo fácil de descartar. E por muito tempo eu a descartei, simplesmente porque não se encaixava na imagem que eu tinha na cabeça de como a preparação deveria ser. Fui apresentado a ela casualmente, não por nenhum canal de preparação, mas pela vida cotidiana. Alguém que eu conhecia começou a usá-la em refeições regulares e falava sobre ela constantemente. Por curiosidade, experimentei. O sabor me surpreendeu. Era salgado, quase reconfortante, com uma profundidade que parecia familiar, embora eu não conseguisse identificá-la. Essa foi a primeira rachadura no meu ceticismo. Quando comecei a vê-la através da lente da sobrevivência, o valor tornou-se impossível de ignorar. A levedura nutricional contém proteína completa e uma ampla gama de vitaminas B que apoiam a função cerebral e a regulação de energia. Em uma crise, isso importa muito mais do que as pessoas imaginam. Quando o estresse é constante e o sono é irregular, o sistema nervoso é sobrecarregado. Alimentos que apoiam a clareza mental mantêm as pessoas funcionando discretamente. Vi isso acontecer durante um apagão de inverno. Estávamos comendo comida armazenada que era tecnicamente suficiente. As calorias estavam cobertas. Ninguém estava passando fome, mas o moral estava caindo rapidamente. As refeições eram repetitivas. O apetite diminuiu. Comecei a adicionar levedura nutricional às refeições sem anunciar. O arroz parecia mais encorpado. As sopas pareciam mais ricas. Os vegetais voltaram a ser satisfatórios. Minha família notou imediatamente. Eles comeram mais, reclamaram menos. Essa mudança importava. Em situações de sobrevivência, as pessoas não colapsam porque a comida desaparece da noite para o dia. Elas colapsam porque a energia e a motivação se esgotam. A levedura nutricional ajuda a retardar esse declínio porque faz com que alimentos simples pareçam completos. Ela não apenas alimenta o corpo, ela tranquiliza a mente. O terceiro alimento mudou a maneira como penso sobre energia, exaustão e por que as pessoas se esfacelam mais rápido do que esperam. Leite de coco integral enlatado não parece comida de sobrevivência. Ele fica discretamente no corredor internacional, ignorado durante as compras de pânico, tratado como um ingrediente opcional em vez de uma base. Esse equívoco é custoso. A maioria das pessoas prepara carboidratos primeiro.
Arroz, massa, feijão. Eles se sentem seguros porque são familiares e baratos. Mas o que quase ninguém se prepara é para a depleção de gordura. Sem gordura, o corpo luta para se manter aquecido. O cérebro desacelera e a fadiga se torna avassaladora. Você pode comer calorias suficientes e ainda se sentir vazio, com frio e mentalmente entorpecido. Aprendi essa lição da maneira mais difícil durante uma viagem em clima frio que se estendeu mais do que o planejado. Tínhamos comida, muita. Arroz, feijão, refeições desidratadas. No terceiro dia, algo estava errado. Estávamos comendo, mas exaustos. As mãos estavam frias. Pensar parecia pesado. Nenhuma quantidade extra de arroz resolveu. Então, alguém pegou uma lata de leite de coco, esquentou e misturou na panela. Em 1 hora, tudo mudou. A energia voltou. O calor retornou. A conversa animou. A névoa se dissipou. Aquela única lata fez o que toda a nossa outra comida não conseguiu. Isso me lembrou que a sobrevivência não é apenas sobre comer. É sobre abastecer o corpo corretamente. O leite de coco, enlatado, fornece gordura densa em uma forma estável em prateleira que não requer refrigeração. Uma lata oferece um poderoso impulso de energia que apoia a função cerebral, a regulação hormonal e a temperatura corporal. Ele transforma refeições básicas em algo sustentador. Adicione-o ao arroz e, de repente, a comida dura mais, alimenta mais pessoas e realmente satisfaz. Há também uma vantagem estratégica que a maioria das pessoas perde. Durante a escassez, as pessoas não compram leite de coco por pânico. Elas passam correndo atrás de alimentos básicos familiares. Esse comportamento deixa as prateleiras cheias muito depois de todo o resto ter desaparecido. Eu já vi isso acontecer repetidamente. Enquanto outros discutem por corredores vazios, o leite de coco permanece intocado, esperando. Mantenho meu estoque em rotação através da culinária normal, não escondido. Assim, nunca parece estranho. Quando o estresse atinge, o alimento já parece normal. E essa familiaridade estabiliza as pessoas mais do que qualquer lista de verificação jamais poderia. O leite de coco me ensinou algo crítico. A sobrevivência não é sobre comer o suficiente. É sobre comer o que te mantém funcional. E os alimentos que fazem isso, melhor, são frequentemente aqueles que ninguém pensa em pegar. Depois de entender a gordura e a energia, meu foco mudou para a longevidade. Não apenas alimentos que duram muito tempo, mas alimentos que permanecem úteis quando o tempo se estende muito além do que as pessoas esperam. É aí que a farinha de batata ganha seu lugar discretamente. Não parece impressionante. Não se vende como alimento de sobrevivência, mas tem sustentado pessoas durante invernos quando nada mais conseguia. Descobri a farinha de batata quase por acidente, intocada em uma prateleira de uma pequena loja especializada. Ninguém a comprava. Só isso já me deixou curioso. Quando investiguei mais a fundo, percebi que ela tinha sido usada por gerações em partes da Europa como um alimento básico de sobrevivência. Não porque tivesse um sabor excitante, mas porque funcionava quando as condições eram severas e as opções eram limitadas. A força da farinha de batata não é apenas a vida útil, embora isso, por si só, já seja notável. Armazenada corretamente, ela pode durar quase 1 década. Seu verdadeiro valor está em como ela se comporta no corpo. Ela contém amido resistente que cria uma sensação duradoura de saciedade. Quando a comida é limitada, sentir-se saciado não é um conforto, é uma vantagem de sobrevivência. A fome obscurece o julgamento, a saciedade restaura a calma. Durante um longo apagão, eu contei com a farinha de batata para fazer pães simples com nada mais do que água e sal. Sem fermento, sem preparação complexa. Em minutos, tínhamos comida quente que trazia uma sensação de base. Ela também engrossou sopas e esticou as refeições quando os suprimentos pareciam apertados. A outra razão pela qual ela importa.
é naturalmente sem glúten. Em crises de longo prazo, dietas especializadas desaparecem da noite para o dia. A farinha de batata não se importa com rótulos ou tendências. Ela simplesmente fornece calorias que funcionam para quase todos. Enquanto as pessoas buscam soluções complexas, a farinha de batata permanece discretamente eficaz. Ela não exige atenção. Ela conquista a confiança com o tempo. E na sobrevivência, a confiança é mais valiosa do que a novidade. Há um alimento que mudou completamente a minha forma de pensar sobre tempo, armazenamento e confiança. O ghee. Não porque seja exótico ou caro, mas porque se recusa a se comportar como um alimento moderno. Não apodrece, não entra em pânico com o calor, não exige eletricidade, simplesmente perdura. De início, não acreditei nas afirmações. Gordura que dura anos em temperatura ambiente parecia marketing, não realidade. Então, eu o testei sem querer. Um pote de ghee ficou na minha despensa durante ondas de calor, interrupções de energia e longos verões. Anos se passaram. Quando finalmente o abri, o cheiro estava limpo. O sabor era rico. Nada havia mudado. Essa experiência forçou uma análise mais profunda. O ghee tem sido usado por milhares de anos em lugares onde a refrigeração nunca existiu. Descobertas arqueológicas confirmam que recipientes de ghee duraram séculos. Isso não é folclore, é química. O ghee resiste à oxidação de uma forma que a maioria das gorduras não consegue. Enquanto os óleos ficam rançosos e a manteiga se desfaz, o ghee permanece estável. Durante um longo apagão em calor extremo, essa diferença se tornou impossível de ignorar. Vizinhos perderam comida rapidamente. A manteiga estragou. Os óleos se separaram. As pessoas ficavam ansiosas vendo seus preparativos falharem. Meu ghee ficou calmamente no balcão, inalterado. Esse contraste importava. Ele reforçou uma verdade central. A maioria das pessoas se prepara para condições ideais, não para as reais. O corpo humano depende de gordura para calor, foco e equilíbrio hormonal. Quando a gordura desaparece, as pessoas se desfazem. Uma colher de ghee restaura a energia de uma forma que os carboidratos nunca conseguiriam. Mais importante ainda, restaura o moral. A comida deixa de parecer rações de sobrevivência e começa a parecer nutrição novamente. Eu guardo o ghee porque ele compra tempo. Tempo para pensar, tempo para se adaptar, tempo para respirar. Em um mundo que pune erros rapidamente, qualquer coisa que retarde o colapso é inestimável. À medida que meu pensamento mudava de calorias para resiliência, comecei a prestar atenção ao que discretamente apoia o corpo ao longo do tempo, em vez do que o enche rapidamente. É aí que as algas marinhas secas ganham seu lugar. Parecem frágeis, parecem quase sem peso, e, no entanto, carregam algo que a maioria dos alimentos armazenados carece completamente. As algas marinhas secas sobreviveram por séculos, em alguns casos, quase 1000 anos. Quando pesquisadores abriram antigos potes de armazenamento e as testaram, os nutrientes ainda estavam presentes. Só isso já deveria fazer qualquer um parar para pensar. Enquanto os alimentos modernos lutam para durar uma década, as algas marinhas simplesmente esperam. O verdadeiro poder das algas marinhas não é o volume, são os micronutrientes. O iodo, em particular, desempenha um papel crítico na regulação da energia, do humor e da temperatura corporal. Sem ele, a fadiga se instala silenciosamente. As pessoas desaceleram. O pensamento fica nebuloso. Com o tempo, o moral se erode sem que ninguém entenda o porquê. Vi essa diferença durante um apagão de inverno. Outros reclamavam de exaustão, que o sono não resolvia. Minha família permaneceu estável. A única diferença real era o acesso consistente ao iodo através de algas marinhas secas incorporadas às refeições normais. Pequenos detalhes importam quando o estresse se prolonga. A preparação não poderia ser mais simples. Esfarelada em arroz ou sopa, a alga marinha adiciona profundidade sem dominar.
Não exige combustível, refrigeração ou cozimento complexo. E como a maioria das pessoas a ignora, as lojas permanecem abastecidas mesmo quando o pânico se espalha. A alga marinha não compete com os alimentos básicos. Ela os completa. Ela preenche as lacunas nutricionais que quebram as pessoas lentamente. E na sobrevivência, as quebras lentas são muitas vezes as mais perigosas. Quanto mais eu estudava a sobrevivência em condições extremas, mais claro um padrão se tornava. As pessoas que duram mais não são as que comem mais. São as que usam os recursos de forma eficiente. Essa percepção me levou às sementes de chia, um alimento tão pequeno que quase parece insignificante até que você entenda o que ele faz. As sementes de chia já foram valiosas o suficiente para serem usadas como moeda. Só isso já deveria levantar questões. Corredores e mensageiros antigos as usavam para viajar longas distâncias com o mínimo de comida. Eles não estavam buscando calorias. Eles estavam buscando eficiência. O que torna as sementes de chia diferentes é como elas interagem com a água. Elas absorvem muitas vezes o seu peso e formam um gel que retarda a digestão. Isso afasta a fome por mais tempo e permite que o corpo extraia mais nutrição de cada refeição. Em situações de racionamento, esse efeito é profundo. Menos comida é necessária para manter a energia e a clareza. Eu testei isso durante períodos de suprimentos limitados. Adicionar uma pequena quantidade de sementes de chia a refeições simples prolongou a saciedade por horas. A energia permaneceu estável em vez de ter picos e quedas. Em condições quentes, a hidratação melhorou notavelmente. Essa estabilidade importa quando o estresse se acumula diariamente. As sementes de chia não exigem cozimento. Elas se adaptam a qualquer situação em que você esteja. Cruas, de molho ou misturadas à comida, elas simplesmente funcionam. Armazenadas corretamente, duram anos sem perder valor. A maioria das pessoas ignora as sementes de chia porque elas não parecem comida de sobrevivência. Esse erro foi repetido ao longo da história. As ferramentas mais eficazes raramente parecem impressionantes à primeira vista. Em algum momento de toda crise longa, a nutrição deixa de ser o maior problema. A psicologia assume o controle. O tédio, a frustração e a fadiga mental começam a corroer as pessoas mais rápido do que a fome jamais conseguiria. É aí que os blocos de macarrão instantâneo, especialmente o tipo encontrado em mercados asiáticos, provam discretamente seu valor. Aprendi isso durante um teste autoimposto, em que vivi inteiramente de comida armazenada por um longo período. As calorias estavam lá. Os macronutrientes estavam bem. Mas na segunda semana, a comida havia se tornado uma tarefa. As refeições eram repetitivas. A motivação caía. Pequenas irritações pareciam mais pesadas do que deveriam. Esse arrasto mental era mais perigoso do que eu esperava. Então, eu peguei os blocos de macarrão que havia guardado quase como um segundo pensamento. Não era ramen instantâneo barato, mas macarrão denso e bem feito, acompanhado de pacotes de temperos complexos. A mudança foi imediata. Sabores familiares quebraram a monotonia. As refeições voltaram a ser intencionais. A conversa voltou à mesa. Isso importa, porque o moral afeta o julgamento. Quando as pessoas estão mentalmente esgotadas, elas tomam decisões ruins. Pesquisas consistentemente mostram que a monotonia alimentar aumenta a fadiga de decisão. Em situações de sobrevivência, essa fadiga se acumula rapidamente. Macarrão instantâneo é rápido, requer o mínimo de água e combustível. E oferece variedade quando mais importa. As pessoas subestimam o quão poderosa a familiaridade pode ser sob estresse. Durante a escassez, esses macarrões permanecem amplamente disponíveis porque a compra por pânico segue o hábito, não a lógica. Não são alimentos perfeitos. São alimentos eficazes, e a eficácia é o que mantém as pessoas funcionais quando as condições se arrastam por mais tempo do que o esperado.
O último alimento sobre o qual quero falar não é dramático, não cria excitação e nunca será a refeição favorita de ninguém. Mas resolve um dos problemas mais perigosos na sobrevivência a longo prazo: a escassez de proteína. A proteína vegetal texturizada, frequentemente chamada de PVT, é discreta, eficiente e brutalmente prática. A proteína é onde muitos planos falham. Carne enlatada é pesada. Carne liofilizada é cara. Carne fresca desaparece rapidamente quando os sistemas quebram. A PVT contorna tudo isso. É desidratada, leve e se expande quando reidratada, transformando uma pequena quantidade em algo que parece substancial. Uma libra se torna vários quilos de alimento utilizável. Prestei atenção à PVT pela primeira vez enquanto estudava como as pessoas sobrevivem a longos períodos com recursos limitados. Caminhantes, trabalhadores humanitários e comunidades sob estresse de longo prazo a usam pela mesma razão. Funciona. Quando embebida em água quente ou caldo, ela adquire a textura de carne moída e absorve o sabor facilmente. Ela se encaixa em refeições familiares sem chamar a atenção para si mesma. Essa familiaridade importa. As pessoas lidam melhor quando as refeições se assemelham ao que elas se lembram. Isso mantém a rotina viva e a rotina mantém o caos afastado. A PVT fornece proteína suficiente para manter a força e a clareza sem exigir espaço, dinheiro ou armazenamento complexo. Armazenada corretamente, dura anos. Não depende de refrigeração ou sistemas frágeis. Simplesmente espera. A maioria das pessoas nunca pensa em comprá-la, o que significa que permanece disponível quando opções mais óbvias desaparecem. A sobrevivência muitas vezes se resume à confiabilidade entediante. A PVT não é impressionante, é confiável. E quando as condições se estendem por mais tempo do que o esperado, a confiabilidade se torna tudo. Quando olho para tudo o que compartilhei, uma verdade se destaca acima das demais. A sobrevivência nunca é apenas sobre comida. A comida é apenas a superfície. O que realmente determina se as pessoas resistem é o que acontece dentro delas quando o conforto desaparece e a certeza desmorona. Cada crise reduz a vida ao essencial. Quando isso acontece, as crenças vêm à tona. Crença na preparação, crença na família, crença em valores que não dependem da conveniência. Já vi pessoas com menos comida permanecerem calmas e adaptáveis, enquanto outras, com prateleiras cheias, desmoronam porque confiaram mais nos sistemas do que em si mesmas. Os alimentos que escolhi nunca foram sobre ser inteligente ou secreto. Foram sobre independência de pensamento. Sobre recusar-se a seguir a multidão simplesmente porque a multidão parecia segura. Em momentos de incerteza, a segurança raramente reside onde todos estão olhando. Há também algo mais profundo que vale a pena reconhecer. Quando a pressão dura mais do que o esperado, as pessoas se apoiam na fé, quer a chamem assim ou não. Fé de que o esforço importa. Fé de que a paciência compensa. Fé de que agir com responsabilidade hoje protege o amanhã. Essas crenças moldam o comportamento quando as regras se desvanecem e as rotinas se quebram. Então, quero te fazer uma pergunta importante. Quando tudo parece instável, em que você deposita sua fé? Preparação, comunidade, crença ou algo totalmente diferente? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Posicione-se e diga o que te guia quando a certeza desaparece. Porque a sobrevivência não é apenas sobre permanecer vivo. É sobre escolher quem você se torna quando tudo o que é familiar se desfaz. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Fale honestamente sobre o que te sustenta em tempos incertos. Esta não é apenas uma discussão sobre sobrevivência, é uma conversa sobre identidade, responsabilidade e fé em um mundo que parece cada vez mais frágil.